Olá, alunos, minhas alunas, estamos mais uma vez aqui no Laboratório de Ciências e hoje vamos falar sobre os elementos químicos. Aqui atrás temos a classificação periódica dos elementos químicos, também conhecida como tabela periódica. E por que ela é chamada de tabela periódica? Porque os elementos estão classificados em uma tabela. E o que é classificar? O que é classificação periódica? Classificar em períodos. Períodos é cada uma dessas linhas horizontais. Então a tabela periódica está classificada em períodos, em linhas. Tá ok? E o que é classificar? É reunir em grupos de acordo com suas características e propriedades. Assim como fizemos lá nos seres vivos, no 7º ano, né? A gente classificava os seres vivos em reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Reunia em grupos de acordo com suas características. Tá ok? A tabela periódica também faz isso. Ela reúne os elementos químicos de acordo com suas características. O que é um elemento químico? Elemento químico é a mesma coisa que átomo? Então, quando eu falo átomo de hidrogênio, é a mesma coisa que elemento químico hidrogênio? Veja bem, quando eu falo átomo de hidrogênio, eu estou me referindo a um único átomo, o átomo de hidrogênio da molécula de água. Tá? Agora, quando eu falo elemento químico hidrogênio, eu estou me referindo a todos os átomos do universo que tem um próton em seu núcleo. Então o que significa isso, professor? Está dando um nó na minha cabeça. Tá, primeiro, os elementos químicos são identificados como? Pelo número de próton que ele tem em seu núcleo. O número de próton que o elemento tem em seu núcleo é o número atômico, representado pela letra Z maiúscula. Tá? Então o hidrogênio, ele é hidrogênio por quê? Ele tem um próton em seu núcleo. Esse número 1 aqui é o primeiro elemento da tabela periódica. Hidrogênio tem um próton em seu núcleo, número atômico 1. O hélio tem número atômico 2, 2 prótons em seu núcleo. Lítio tem 3 prótons em seu núcleo. Berílio, 4 prótons em seu núcleo. Bóron, 5 prótons em seu núcleo. Então esse número aqui, à esquerda superior, significa o número atômico, a identificação, a carteira de RG do átomo. Por que o carbono é carbono? Porque ele tem 6 prótons em seu núcleo. E o próton é a carga positiva, correto? E por que eles usam o próton, o número atômico, para identificar um átomo? Porque o próton ele é sempre constante. Um átomo nunca perde e nunca ganha prótons. O próton é constante. Se eu mudar o número de prótons, ele muda de elemento químico. 6 prótons é o carbono. Se tiver menos, é o boro. E se tiver mais, é o nitrogênio. Tá? Entendido, gente? E agora o elétron? O elétron, o átomo pode estar perdendo, ganhando, compartilhando. Lembra que nós já vimos isso? Então o átomo se liga ganhando, perdendo e compartilhando elétrons. O próton não. O próton é sempre o mesmo. Então o hidrogênio sempre terá um próton. Aí ele pode ganhar elétron? Pode. Ele pode perder elétron? Pode. E por que eu não uso o nêutron? Porque a quantidade de prótons e nêutrons variam. Então um átomo pode ter prótons e ele pode ter mais nêutrons do que o número de prótons, tá? Então o que é constante num átomo? O número de prótons, o número atômico. Tá? E a tabela periódica ela está organizada em ordem crescente de número atômico. O que é isso? Começa no elemento 1, segue a primeira linha, o primeiro período.
2. Então quantos elementos eu tenho na primeira linha? 2 elementos, hidrogênio e hélio. Eles estão no primeiro período. No segundo período, na segunda linha, quem que eu vou ter no segundo período? Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Tá? Esse é o segundo período. Quem que eu vou ter no terceiro período? Sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. É o terceiro período. Ok? Então, períodos são as linhas horizontais da tabela periódica. Quantos períodos nós temos? 7 períodos. Tá ok? Ah, professor, e essas 2 linhas aqui embaixo? Essas 2 linhas são lantanídeos e actinídeos, que estão aqui, ó. No período 6, começa no 57 e vai até o 71, ó. Começa no lantânio e termina no lutécio. Então aqui nós temos, ó, todos esses elementos. E aqui começa no 89 e vai até o 103, que é esse aqui. Então todos esses elementos estão no mesmo período. E todos esses elementos estão nesse mesmo período. Tá ok? E as famílias são as linhas verticais da tabela. Quantas famílias nós vamos ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 famílias ou grupos. Tá ok? Tá. E por que o hidrogênio e o hélio estão no primeiro período? Porque eles têm apenas uma camada, a camada K. O segundo período vai ter 2 camadas, K e L. O terceiro período vão ter 3 camadas, K, L e M. O quarto período vai ter 4 camadas, K, L, M e N. O quinto período vai ter 5 camadas, K, L, M, N, O. O sexto período vão ter 6 camadas, K, L, M, N, O, P. E o sétimo período vão ter 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q. Tudo bem? Então os períodos ou séries da tabela periódica representam o número de camadas eletrônicas que eles apresentam. Tá? E as famílias, tá? Vão estar relacionadas com o comportamento químico deles aí. A gente não vai falar agora de famílias, tá? Tudo bem? E agora, e essas cores dos quadrinhos, né? O hidrogênio. Por que ele sozinho está pintado no quadrinho rosa? Porque o hidrogênio tem propriedades características só dele. O hidrogênio, ele produz um gás altamente explosivo, inodoro, insípido, tá? Então ele não tem cheiro, ele não tem cor, ele não tem gosto, tá? E ele é altamente explosivo. E ele é a substância mais abundante do universo. O hidrogênio está presente em mais de 98% da matéria, tá? Ele está presente em quase tudo. É o hidrogênio que forma as estrelas, por exemplo. Tá ok, gente? Os quadrinhos verdes são os metais. Qual é a característica dos metais? Eles têm poucos elétrons na última camada. Então a tendência dele é perder elétrons. Então os metais originam cátions, porque eles perdem elétrons. Então eles são eletropositivos, eles perdem elétrons, tá? Eles têm brilho, eles têm maior dureza, eles são maleáveis, eu consigo dobrar, né? Os metais, eu consigo fazer chapas, fios. E os que estão em amarelo são os não metais. Então eles vão ter propriedades diferentes dos metais.
Então eles não vão ter brilho, eles não são maleáveis, tá? Eles têm bastante elétrons na última camada, então a tendência dele é ganhar elétrons. Então os não metais formam os ânions, porque eles ganham elétrons, tá ok? E aqui em azul são os gases nobres. Esses gases nobres são os elementos que apresentam a última camada completa. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, eles têm 8 elétrons na última camada. Então eles são os elementos estáveis quimicamente. E o hélio, por que ele é um gás nobre? Porque ele só tem a camada K. Então ele tem o máximo de elétrons, 2 na camada K. Então ele também é um gás nobre. Olha aqui, o hélio tem a camada K. Ele só tem o hidrogênio, ele está aqui na camada K. Ele tem 1 na última camada. Então falta 1 para ele. Então ele é instável. Ele não tem a camada K completa. Tudo bem, gente? Tá? Então esse é um resumo básico da tabela periódica. Tá ok? Ah, outra coisa. Por que o hidrogênio está em letra vermelha? O nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o cloro estão em letras vermelhas. Significa que eles vão dar origem a elementos gasosos. Então eu vou ter gás hidrogênio, gás nitrogênio, gás oxigênio, gás flúor, gás cloro, gás hélio, gás neônio, gás argônio, gás criptônio, gás xenônio e gás radônio. Eles dão origem a gases. Todos os elementos em letra preta são elementos sólidos. Tá? Então, ó, ferro, cobre, prata, ouro, são elementos do que? Metais sólidos. E o que está aqui em letra verde? Mercúrio e bromo são substâncias líquidas. Então mercúrio é o único metal líquido, aquele mercúrio prateadinho que tem dentro do termômetro. E o bromo também é uma substância líquida na natureza, tá? E o que estão em letra roxa são os elementos artificiais criados em laboratório, tá? Então, gente, os cientistas ele pegam um elemento, coloca um próton lá dentro do núcleo e ele dá origem a um elemento artificial. Então não existe na natureza, só existe em laboratório. Tá ok? O elemento de maior número atômico é o urânio, que tem 92 prótons em seu núcleo. Então o urânio é um elemento natural, ele é encontrado na natureza. Já o elemento 93 em diante, ele é artificial, ele é criado em laboratório. Tudo bem, gente? E os símbolos químicos são universais. O que significa elemento químico universal? No Japão, na Arábia Saudita, na China, no Egito, eles têm um alfabeto todo próprio deles, né? Todo desenhadinho, parece casinha, ok? Mas a hora que ele vai escrever um símbolo químico, uma fórmula química, ele tem que usar essas letras. Então, gente, o que é Fe? É o símbolo do ferro. No Brasil, nos Estados Unidos, na Arábia, no Japão. Então quer dizer que aqui no Brasil nós falamos ferro, Fe. Nos Estados Unidos eles falam iron, Fe. Muito bom. Prata, Ag. Nos Estados Unidos, silver, Ag. Muito bem, professor, ferro, Fe, tudo bem. Agora, por que prata é Ag? Porque os símbolos químicos vêm do latim. Então, prata em latim é argentum. Então, Ag. A Argentina significa minas de prata em latim, né? Então, tá.
Ah, por que cobre é Cu? Porque vem do latim, cuprum. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Um outro aqui. Ah, o sódio, Na, natrium. Potássio, K, cálium. Tá ok? Fósforo, por que fósforo é P? Porque fósforo é com pH, né? Fósforums. O som de F em latim é o pH. O F maiúsculo é flúor, não é fósforo, tá? Tem aluno que erra isso em prova, de colocar qual o nome do símbolo F? Eles colocam fósforo. Não, gente. F é flúor, fósforo é P. O enxofre, sulfur, vem do latim, e assim por diante, tá? E outra regra dos símbolos químicos. Todo símbolo químico é escrito com uma letra maiúscula, a inicial maiúscula do seu nome, em latim, tá? E quando eu tenho dois elementos com o mesmo símbolo, tá? Como o caso do carbono e do cobre. Por que o cobre é Cu? Porque a segunda letra dele é cuprum, certo? Então Cu, cobre, C, carbono. Ah, então a segunda letra é minúscula, obrigatoriamente. Tá? Ok, gente? Olha aqui. Cobalto, Co. Crômio, Cr. Cálcio, Ca. Então vocês estão vendo, ó, cádmio, Cd. Cloro, Cl. Então nós temos muitos elementos que começam com a letra C. C sozinho é carbono. Agora os outros elementos são representados por uma letra minúscula, a segunda letra. Então quando a letra é minúscula, ela pertence ao elemento aqui com a letra maiúscula no inicial. Que nem aqui, AS, arsênio. Então esse S pertence ao A, esse E pertence ao S, esse R pertence ao BR, e assim por diante. Tá, gente? Tudo bem? Então, nunca escrevam a segunda letra maiúscula, que isso é um erro grave em química. Tá? E o que seria uma fórmula química? A fórmula química representa uma substância química. Um átomo ligado ao outro vai formar uma fórmula química, que a gente vai mostrar agora para vocês. Muito bem, gente. Então, o que é uma fórmula química? A fórmula química é a representação gráfica de uma substância química. Então, uma fórmula, ela vai aparecer quais são os elementos químicos que formam a substância e a quantidade desses elementos. Por exemplo, a fórmula da água. Todo mundo sabe, né? Vocês já aprenderam desde o 6º ano que a fórmula da água é H2O. Então é muito simples. O que é esse H? É o átomo de hidrogênio. Ou seja, o elemento químico hidrogênio. E esse O maiúsculo é o átomo de oxigênio. E esse 2? Esse 2 pertence ao hidrogênio, certo? Então nós vamos ter dois átomos de hidrogênio formando essa molécula. E quando não tem nada aqui, ó, não tem nada, é 1. Então o próprio átomo de oxigênio já o representa uma vez. Então ele vai ter um átomo de oxigênio. Então o que significa H2O? Que a molécula de água é constituída por dois átomos de hidrogênio e um único átomo de oxigênio. Tá? E se eu pegar essa fórmula H2O e colocar o 2 aqui também no oxigênio,
Mudamos a substância química, tá, gente? Essa não é água, é água oxigenada. O que significa a água oxigenada? Que ela vai ser formada por 2 átomos de hidrogênio ligados a 2 átomos de oxigênio. Então, se eu fizer a montagem da molécula aqui, a água pura é assim, ó, H2O. E a água oxigenada? H2O2. Então olha bem a diferença. A água oxigenada é feita por 2 átomos de oxigênio ligados a 2 átomos de hidrogênio. Então, se eu beber água oxigenada, a água oxigenada ela vai me causar uma diarreia danada, ela é tóxica ao organismo. A água pura, normal, gente. Tá? Então eu posso beber a água normal, certo? Então vocês estão vendo que são substâncias completamente diferentes. Ok? Então o que representa uma fórmula química? A representação gráfica de uma substância química. Tá? E se eu pegar essa fórmula, NaCl, quem que eu vou ter aqui? O sódio e o cloro. Eu vou ter a substância cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Tudo bem, gente? Então a fórmula química, ela representa o quê? Graficamente uma substância química, mostrando quais elementos constituem a sua molécula ou o seu aglomerado iônico, né? Tudo bem? E ela é uma representação universal. Todos os símbolos químicos devem ser escritos dentro dessa regra. Se eu escrever a fórmula assim, está errado. A segunda letra é minúscula. Então o correto, NaCl. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Se eu escrever magnésio, é Mg. Se eu escrever magnésio assim, agora virou Minas Gerais, né, gente? Mg maiúsculo é Minas Gerais, não tem nada a ver com magnésio. Então, quando tem uma segunda letra, é minúscula. Tá? Então, se eu escrever uma outra molécula aqui, ó, H2SO4. Esse é o ácido sulfúrico. Quantos elementos formam o ácido sulfúrico? Eu tenho 3 letras maiúsculas. O hidrogênio, o S, que é o enxofre, e o O é o oxigênio. Quantos átomos eu tenho aqui? 2 hidrogênios, 1 enxofre, quando não tem nada é 1, e 4 oxigênios. Tudo bem, gente? Tá? E se eu pegar uma outra fórmula? FeOH3. O hidróxido de ferro. Tá? Quantos elementos eu tenho aqui? Um elemento que é o ferro. Olha bem a letra maiúscula e a minúscula pertence ao F, é o ferro. O oxigênio e o hidrogênio. Tenho 3 elementos. E quantos átomos eu vou ter aqui? Um ferro, que não tem nada. E esse 3 aqui, ó, tá vendo que tem o parênteses? Então eu vou ter 3 oxigênios e 3 hidrogênios.
Tá? Então, o hidróxido de ferro, ele é constituído de quantos átomos? 3 hidrogênios, 3 oxigênios e 1 ferro. Então, quando tem parênteses, ele multiplica tudo que está aqui dentro. E se não tivesse o parênteses, gente, ele estaria multiplicando só o hidrogênio. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Tá? É muito simples. Então, nunca escrever a segunda letra com letra maiúscula, tá? E o segundo, o número do lado direito, corresponde ao número de átomos que entra na substância química. Isso é uma fórmula química. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido o que eu expliquei. E em breve teremos mais aulas aqui no laboratório. Um grande abraço.